divina paz e a divina luz do Mestre Emmanuel Jesus esteja com todos nós. O trabalho de hoje é perguntas e respostas. Hoje é dia de tirar dúvida. Que as perguntas da noite de hoje elas possam nos esclarecer. Todos nós aqui somos estudantes dessa doutrina. Uns estudaram mais um pouquinho, outros ainda estão estudando e outros continuarão estudando, feito nós, eternamente. Até o dia que passarmos lá por outro lado da vida, temos o que estudar ainda. Porque essa doutrina ela nunca se encerra. Ela é uma doutrina que caminhará conosco para a eternidade, até o dia em que nos tornarmos espíritos puros e conhecedores de todos os atos da humanidade. Vamos passar para a primeira pergunta. Se porventura não soubermos responder ou tivermos dificuldade de responder alguma pergunta, responderemos posteriormente. Vamos estudar o assunto e responderemos depois. Vai fazer. O que fazer quando uma pessoa da família começa a ver espíritos? Maravilha, hein? As pessoas, elas muitas vezes têm este compromisso. E chega a uma determinada fase da vida, esse compromisso ele aflora. E após o afloramento desses compromissos, as pessoas começam a ver espíritos. Há diversas maneiras de ver os espíritos. Tem pessoas que desde criança vê os espíritos. São aqueles médios naturais. Eles veem os espíritos e aquilo não os perturba. Para ele, para aquele espírito, é uma coisa natural. Ele vê os espíritos, conversar com os espíritos, dialogar com eles, para ele é natural. Há outras pessoas que isso não ocorreu na época da infância, mas em determinada fase da sua vida, ou na adolescência, ou já na fase de adulto, elas começam essa faculdade, isto é, uma faculdade mediúnica. Esta faculdade mediúnica, ela aflora e as pessoas começam a ver os espíritos. Muitas pessoas, elas ficam até perturbadas. As pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, quando se fala que uma determinada pessoa está vendo espírito, se não tiver conhecimento, acha que aquela pessoa está com algum problema mental ou de sanidade mental. Mas isso não tem nada a ver. A partir de um momento que se conhece esta condição, ela necessita ser educada, porque a mediunidade ela pode ocorrer, principalmente esta faculdade, ela pode ocorrer em qualquer ponto, em qualquer família, em qualquer doutrina, em qualquer religião, mas necessita que as pessoas conheçam para saber como devem proceder a partir do momento que uma dessas faculdades elas afloram. Pode ser essa faculdade de vidência, pode ser a faculdade de clarividência, pode ser a faculdade de psicografia. As pessoas elas começam a escrever o que o Espírito lhe dita. São diversas faculdades que poderão aflorar na vida das pessoas. Ou uma ou várias faculdades que poderão aflorar. Chico Xavier mesmo, ele possuía inúmeras faculdades. Vidência, de clarividência, de clareaudiência,
Você pode só escutar os espíritos vêm só escutar. Você pode só enxergar os espíritos e você não vê-los. Você pode psicografar, mas você nem escuta, mas o espírito está apenas ditando aquela psicografia para você. E são faculdades que poderão aflorar em qualquer momento da nossa vida. Quando nós temos este compromisso, estes compromissos são compromissos firmados antes de reencarnarmos, e tudo isso está firmado lá no contrato que assinamos lá no mundo espiritual. Tal dia, ou às vezes tal hora da sua vida, de tal dia, você vai começar a ver os espíritos. Isto são faculdades que foram assumidas pelo próprio espírito antes de reencarnar, e chegou aquele momento e a faculdade ela irá aflorar. E não tem o que fazer. O que tem a se fazer é educá-la para saber como proceder. Casa espírita, muitas pessoas chegam à casa espírita querendo que se retire essas faculdades. Não, eu não quero. Quero que retire esta faculdade, porque ignoram os fatos. E a casa espírita, ela nem retira faculdades mediúnicas, nem tampouco coloca a faculdade mediúnica em quem quer que seja. As faculdades, elas são compromissos do próprio espírito, e esses compromissos foram para que esta relação de mundo material e mundo espiritual, elas pudessem ocorrer. E ocorre por meio da mediunidade, por meio dos médios. Médios que quem escuta vê, conversa com os espíritos, são os médios que têm uma certa ostensividade. E essas faculdades são compromissos do próprio médium. Então, doutrina espírita ou qualquer outra doutrina que disser que tira ou que bota a faculdade mediúnica, está errado. Não se tira nem se bota. Apenas se educa para saber como lidá-la. E, muitas vezes, esta faculdade ela é uma ferramenta de adiantamento para o próprio espírito. Quando esta faculdade aflora, ele tem vários compromissos assumidos para que, por meio desta faculdade, ele possa resolvê-los. Esta faculdade, ela serve para auxiliar aquele espírito encarnado, também para auxiliar os espíritos desencarnados, que às vezes são compromissos daquela própria pessoa. Quer falar, da Paulo? Quando essa pessoa não assume compromisso, não quer estudar para desenvolver a mediunidade, quais as consequências? Olha, isso depende da própria pessoa. Tem pessoas que de forma alguma quiseram educar a sua mediunidade ou desenvolvê-la, como ele falou. Ela está assumindo seus próprios compromissos. Essas faculdades poderão trazer para esta pessoa transtornos sérios. Por quê? Porque quando se tem uma faculdade que não se educa, primeiro ela não vai cessar. Ela vai permanecer pelo resto da vida. E o que é que vai ocorrer? Muitas vezes espíritos equivocados se servem desta faculdade. Muitas vezes até os seus compromissos, os seus obsessores vão se servir desta faculdade para perturbá-lo. Há muitas pessoas que se encontram por aí internadas nos manicômios da vida. Por quê? Porque não cuidaram. Foram convidadas, foram alertadas e não quiseram
cuidar da faculdade, não quiseram educá-la. E tem assumem esses transtornos, por quê? Porque não quiseram cumprir os compromissos que foram assumidos por ela quando se encontrava na sua programação lá no mundo espiritual. Aí elas não quiseram assumir, aí o que é que ocorre? Quem não tem controle nas suas faculdades mediúnicas, ele se torna muitas vezes joguete dos espíritos. Os espíritos vão fazer com aquelas pessoas o que eles quiserem. Por quê? Porque eles não educaram, não vão saber se defender dos espíritos que, porventura, não querem o seu bem, querem o seu mal. É possível a comunicação com parentes nos trabalhos de mediunidade através da evocação? Olha, isso pode ocorrer, mas não quer dizer que toda vez que você evocar qualquer que seja o espírito, primeiro, isso não é prática nossa, de estar evocando espírito. Muitas vezes você pergunta: há condições deste espírito fulano de tal se comunicar? Temos que entender que, olha, o telefone ele toca de lá para cá, daqui para lá não funciona. Há uma necessidade que o espírito queira se comunicar. Há uma necessidade que o espírito tenha condições de se comunicar. Muitas vezes o espírito desencarna com um problema de saúde sério. Vocês acham que quando ele chega lá no mundo espiritual ele está curado? Ele vai no mundo espiritual passar por um tratamento seríssimo. Principalmente quem desencarna com problemas de câncer ou problema de saúde seríssimo, o que é que vai ocorrer? Ele vai se tratar lá nos hospitais espirituais. E muitas vezes esse tratamento, olha, dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, para que essas pessoas elas se curem, tenham condições. Aí as pessoas muitas vezes querem se comunicar com um parente que desencarnou faz 1 mês, 2 meses, 3 meses. Possa ser que aquele parente ele esteja em condições, mas possa ser que ele não esteja. O que ocorre após o desencarne? Todos aqueles que desencarnam, eles vão passar no mundo espiritual por um período de perturbação. Essa perturbação ela pode durar alguns minutos ou poderá durar até séculos. É por isso que não é daqui para lá que o telefone toca, é de lá para cá. Os espíritos, muitas vezes, eles conhecem os nossos sentimentos. Muitas vezes eles não estão em condições nenhuma de dar nenhum tipo de comunicações. Não sabem nem como é que faz isto. Primeiro, para se comunicar, o espírito tem que ter conhecimento de como se comunica. Há espíritos que desencarnam, chegam ao mundo espiritual. Quantas vezes a gente dialoga com esses espíritos aqui? Desencarnaram, chegaram ao mundo espiritual, não sabem nem que desencarnaram. Acham que estão aqui na carne ainda. Por quê? Quando chegaram lá no mundo espiritual, eles notaram pouca diferença. Muitos deles chegam aqui reclamando: eu passei mal, fui atendido lá no hospital, depois me abandonaram lá no hospital, eu voltei para casa. Quando eu chego em casa, aí parece que está todo mundo lá com problema, ninguém me escuta. Eu falo com um, falo com o outro, ninguém me dá atenção. O povo tudinho viraram as costas para mim. O que é que ocorre com um espírito desse? Ele não sabe que desencarnou. Eles chegam aqui, como é que um espírito desse vai ter condições de se comunicar com ninguém?
da forma que a gente muitas vezes deseja que ele se comunique. Não tem, de forma alguma, condições de se comunicar com quem quer que seja. Não sabe nem como se faz. Muitas vezes, esses espíritos, eles, por terem um conhecimentozinho, muitas vezes se apresentam para as pessoas dentro da própria casa. O que é que acontece? Quem tem conhecimento fica tudo assombrado lá. Ficam tudo com medo. Então, vamos esperar inúmeras vezes que o telefone toque de lá para cá. Minha mãe, ela desencarnou e passou 4 anos para vir falar comigo. E deu uma comunicação muito breve, eu identifiquei ela, foi permitido pelos espíritos. Depois de mais um certo período, ela, por termos uma ligação muito forte de outras encarnações passadas, ela já foi minha mãe em outras encarnações passadas, ela fez um pedido para que os espíritos conseguissem dar permissão a ela para que ela se tornasse uma trabalhadora daqui da casa. E eu disse a ela que iria, por desligamento do sono físico, tentar conversar com os espíritos e que ela necessitaria de estudar. Ninguém se torna trabalhador de casa espírita, do mundo espiritual, sem ter conhecimento. Não vale boa vontade. Boa vontade não vale. Tem que ter conhecimento de como fazer. Isto ocorre também com os trabalhadores do mundo material conosco. Esse negócio de boa vontade é muita boa vontade, vai estudar. Como é que você vai ajudar ninguém se você não sabe como proceder? Você só vai saber como se deve fazer um atendimento se você estudar, se você conhecer. Sem conhecimento, não tem como você lidar, principalmente com espíritos desencarnados. Muitas vezes você conversa com um espírito que foi obsessor ferrenho daquela pessoa, são espíritos muito agressivos, e esses espíritos, eles precisam que a pessoa que vá manter aquele diálogo com ele, que tenha conhecimento. Porque se ele não tiver conhecimento, o diálogo não vai surtir efeito. Porque os espíritos, eles necessitam que você tenha conhecimento sobre o assunto e que você tire suas dúvidas, leve informação para ele, digo, o que está ocorrendo com você é por isso, isso e isso. Se você não tem condições de conhecer como proceder, como é que você vai? Não adianta falar que não, que os irmãos aqui vão lhe ajudar, que ore, que nos... Não. E quem faz parte dessas práticas? É por isso que nós mantemos aqui, dentro da Casa Espírita, estudos sérios, para poder a gente ter condição de diálogo com esses espíritos e que esse diálogo surta efeito. Eu tenho uma dúvida a respeito da pessoa que passa por um longo processo de estado terminal, falece, e a pessoa que teve uma morte muito violenta, muito sofrida, essas pessoas são resgatadas ou elas estão para o grau? Olha, nós não temos condições nenhuma de afirmar o que vai acontecer com essas pessoas. Primeiro, nós não temos conhecimento dos compromissos espirituais dessas pessoas. Agora,
O que eu tenho a dizer é que há os atenuantes e os agravantes sobre qualquer ato da nossa vida. Muitas pessoas, elas cometem determinados delitos, mas elas não tinham aquele conhecimento. Um suicida, por exemplo. Um suicida, muitas vezes, ele se suicidou. Não é porque ele se suicidou, porque ele estava recebendo muita influência dos seus perseguidores. Estava recebendo aquela influência tão grande, ele permitiu que essa influência chegasse até ele. Mas lhe faltava conhecimento. E muitas vezes este espírito embarca nessa porta falsa do suicídio. Ele vai responder, claro, todos, que a vida pertence a Deus. Deus deu a vida, só Deus pode tirar. Os nossos compromissos, eles estão firmados. Se nós, por qualquer uma negligência, retornarmos ao mundo espiritual antes do tempo, não é só a pessoa que se suicida, que toma veneno, que comete um ato. Não. As pessoas, elas, por sua negligência, por seu descuido com seu próprio corpo, a pessoa sabe que tem uma determinada doença. A pessoa sabe que é diabética. O que é que ela tem que fazer? Tem que cuidar para que aquele problema não leve ela a um desencarne prematuro. Ela tem que cuidar disto. Aí as pessoas têm esse problema aí, não estão nem aí para nada. O que é que vai acontecer? Essa pessoa vai desencarnar prematuramente. Não só por qualquer outro problema. A gula desenfreada. Isso também é uma forma de suicídio. A pessoa não tem controle na sua alimentação e se torna uma criatura obesa de 150 quilos, 200 quilos. E o que é que vai ocorrer? Aquela pessoa provavelmente vai ter um infarto e vai levar ela ao desligamento do mundo físico. Por quê? Porque ela não teve controle na sua própria vida. Ela pode culpar ninguém? Não. Culpa da sua própria negligência. Muitos, como eu estava falando antes, muitos que possam estar sendo influenciados, ele muitas vezes queria resolver o seu problema. Ele estava com um problema seríssimo, que muitas vezes este problema, para ele, é um problema seríssimo, mas para os outros não é, é um problema administrável. Mas para ele via complicações seríssimas naquele problema e recebendo a influência dos seus adversários espirituais. Aí ele comete o suicídio. Isso aí vai ter os agravantes e os atenuantes. É diferente daquele que tem conhecimento e toma veneno. Esse provavelmente tem um compromisso maior do que aqueles que foram cometer o ato de suicídio, mas porque foram tão influenciados que terminaram agindo dessa maneira. Então, nós não sabemos aqui dizer o que ocorrerá com aquela pessoa. Isso faz parte dos compromissos dela e da sua vida pregressa e dos seus atenuantes e dos seus agravantes. Assim, minha mãe faleceu de câncer há 12 anos. Ela descobriu, 2 anos, foi bem rápido, 2 anos, ela passou. Não lamentou um momento, não lamentava. Desencarnou, eu fiquei questionando, a gente era muito amigo, questionava porque eu não tinha contato com ela. Né? 10 anos, passou, recentemente tive contato com ela. Né? Tá bem, não tô bem. Tá dando uma equipe espiritual, ela falou. Aí como é que você quer ela?
Eu sei que foi ela. Ela está numa equipe espiritual de André Luiz, ela falou para mim. Está numa falante de André Luiz. Não é tua, não sei. Foi incrível. Para mim foi mágico, né? Sabe que ela está bem. Tratou esses 10 anos ela tratou esse. Demorou muito. Ela estava em uma equipe espiritual, trabalhando. Fiquei feliz. Aí ela sempre, nunca me lamentei porque ela foi embora, tal, nunca questionei. Né? Ela tá bem, graças a Deus. Feliz. Pois é, os compromissos dela eram esses, né? Cada um de nós vamos desencarnar por um problema. Feliz daqueles que desencarnam, cumpriu seus compromissos, chegou o tempo, aí tem um infarto. Não aperreou ninguém, não deu trabalho a ninguém. Meu pai e minha mãe foram duas pessoas assim. Incrível. Trabalharam até o último dia. Aí adoeceram num dia no outro, desencarnaram. Todos dois foram assim. E estão bem lá no mundo espiritual, cada um cumprindo seus compromissos. Ele pertence a uma família diferente da dela. Porque, olha, não pensem que lá no mundo espiritual nós vamos, todos aqueles que foram encarnados aqui vão ter a mesma convivência lá no mundo espiritual. Olha, você às vezes está aqui casado com sua esposa, né? Com sua mulherzinha, né, Zé Paulo? Sua sexóloga. Aí de vou desencarnar e vou ficar esperando tu aqui. Vou ficar esperando tu aqui do outro lado. Besteira, tu não sabe nem o dia que ela vai partir. Porque seus compromissos são uns, sua família espiritual é uma e a dela é outra. Poderão se reencontrar? Poderão. Poderão, claro. Poderão se Eu reencontrar. falei, a gente se encontra, ela falou, não, estou sempre ao seu lado. Ela falou, Pronto. Isso faz parte da vida. Você eu esqueci muito com ela. Os espíritos, eles nos acompanham, uma coisa que nós não perdemos são os laços de amizade. Primeiro, mãe, filho, esposo, esposa, isso são laços do mundo material. São convenções do mundo material. O que é que há lá no mundo espiritual? Todos os espíritos são irmãos. Quem foi pai nesta vida poderá ter sido filho numa vida passada, ou poderá ser pai numa vida futura. Veja, aí muitas vezes a gente acha, não, porque lá no mundo espiritual minha mãe vai ficar lá eternamente me esperando. Todos os espíritos são irmãos. E como é que eles vão se reunir? Por afinidade. Cada espírito tem seu laço de afinidade. Este laço, ele permanecerá pela eternidade. Como este que eu tive com a minha mãe. Ela já se comprometeu numa encarnação passada a me receber como filho. E me recebeu novamente nesta encarnação. Poderá, numa encarnação futura, eu reencarnar como mulher, os machão tudinho vai reencarnar como mulher, viu? Pode ter certeza, viu? Não. Zé Paulo mesmo, olha. Aí, olha, quem foi sua mãe poderá ser seu filho no futuro. Isto é uma realidade, por quê? Porque sexo é aqui no mundo material. Lá no mundo espiritual, os espíritos, eles são irmãos. Poderá você, lá no mundo espiritual, você permanecer com esta condição, mas olha, isso é uma condição temporária que um dia você vai ter que resolver seus compromissos como mulher. Você resolveu como homem e a grande maioria das mulheres que estão aqui já reencarnaram como homem. A maioria das mulheres já passaram por esta fase. E a grande maioria dos homens ainda não tiveram essa oportunidade, por causa da sua dureza, da sua ignorância.
Eu não quero esse negócio de reencarnar como mulher. Sou homem, sou macho. Isso é coisa que no futuro desaparecerá, porque são convenções do mundo material. E isto tudo poderá mudar. Voltando ao assunto do suicídio. Porque, mesmo sendo espírita e tendo um conhecimento sobre o que acontece com um suicida, não consigo tirar essa ideia da minha cabeça. Pois é. Muitas pessoas já foram suicidas em encarnações passadas. Muitas pessoas estão sendo assediadas por espíritos que são seus adversários e querem que ela se cometa o ato do suicídio para lhe esperarem lá no mundo espiritual. Vai dizer, o cara bota o pé lá. Quantas vezes a gente está ali cochilando, quando bota o pé lá do outro lado, aí volta numa carreira da cebola. Acontece isso com vocês? Comigo de vez em quando acontece. Sabe por quê? Aquela criatura lá, olha, que é um adversário terrível, aquele cobrador que disse, eu morro, mas não perdoo. Isso acontece, viu? Aí ele está lá, quando a gente botou o pé lá, aí tem carreira de volta, né? Meu corpo físico, olha, ele serve de esconderijo, viu? Lá ninguém se esconde não, viu? Aqui a gente fica escondido, viu, deles. Aí eles estão só esperando, aí eles nos encontram. Eles nos encontram e dizem, eu vou esperar você chegar aqui, que eu vou lhe pegar, você vai me pagar tudo que você me deve. Quando você bota o pé lá, que você vê, que você enxerga a criatura, a dívida que você tem com ele, o que você fez com ele, ele diz, vou lhe pegar. Aí a gente volta numa carreira terrível. E cadê o sono vir mais? Mas rapaz, não sei o que está vendo, não sei o que, é esse colchão que está ruim, é não sei o que. Começa, porque o cara está lá esperando lá do outro lado. São os nossos compromissos. Aí começa, toda vez que bota o pé lá, aí o cara está lá esperando, né? E começa o negócio piorar, né? Porque o cabra começa mais não dormir, né? A pessoa começa a não dormir mais. Aí, olha, a melhor solução que tem é vir para a casa espírita, viu? Fazer uma consulta. Se for evangélico, católico, vá para a igreja. Conta a história lá para o padre ou para o pastor, viu? Para ver se tem solução. Mas, o que é que acontece aqui? Tem várias pessoas que chegam aqui com esses problemas. Aí aqui o que é que acontece? Faz uma consulta, aí obsessão. Aí o que é que vai ocorrer? Nós vamos, esse espírito ele é convocado, ele é convidado, ele vem aqui, aí ele vai dizer, o que é que ele vai dizer? Vocês estão protegendo ele aqui, né? Ele fez isso, e começa, olha, a ler a ficha da criatura. Ele fez isso, ele fez aquilo, não sei o quê. E nós, com muito jeito, vamos conversar com eles. Vamos fazer com que ele entenda que essa história de cobrar dívida, de lei do talião, ela não funciona mais não. Nós vamos tentar informá-lo que todos aqueles que erram, que se equivocam, que cometeram crimes, eles terão que responder. Mas eles terão que responder não àquela pessoa, eles terão que responder a Deus.
Mas muitas vezes esses espíritos, por não entenderem, eles querem cobrar a dívida, querem que a pessoa passe aquilo mesmo que fizeram ele passar. E essas pessoas, elas sofrem com esses conflitos sérios. E na grande maioria das vezes, os trabalhos de desobsessão não resolvem esse problema. Eles são convencidos a mudarem a sua sintonia, mudarem a sua condição. Muitas vezes, nesses trabalhos de desobsessão, o que é que ocorre? Aqueles espíritos que eram seus parentes, que eles tiveram afinidade com eles, vão encontrá-los. Muitas vezes esses espíritos, eles até viviam ao lado deles, só que a sintonia desse espírito era uma sintonia que não permitia que ele enxergasse aquele seu parente que estava do seu lado, querendo ajudá-lo. E quando essa sintonia vai mudando, aí eles começam a enxergar os seus parentes que estão prontos a lhe ajudá-lo. E convencem muitas vezes eles que eles devem mudar esta condição. Por quê? Muitas vezes esses que passaram por essas dificuldades, eles também são devedores da lei. Porque, olha, nenhum de nós aqui, encarnado ou desencarnado que se encontra aqui, é vítima de nada. Todos nós somos algozes. Sofremos porque já fizemos os outros sofrerem. E Deus seria este que fosse condenar uma criatura a sofrer, a passar por dificuldades, se nada devesse. Muitas vezes é um equívoco terrível das pessoas que, olha, só comigo acontece isso, eu sou tão bonzinho, não faço mal a ninguém, e passo por essas dificuldades tão sérias, por esse sofrimento tão sério. Muitas vezes acusam até Deus, que está deixando ele sofrer daquela maneira, se nada deve, ser uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão amorosa. E o passado? Os atos que ele cometeu lá no passado. Porque, olha, ninguém sofre por acaso. Todos que sofrem têm um motivo para o seu sofrimento. Diga, minha jovem, a próxima pergunta. Tenho. Uma coisa, essas manifestações que acontecem dos espíritos em casas espíritas e hospitais espirituais, os espíritos são resgatados naquele momento, ou é possível uma tentativa de esclarecimento, de doutrinação e a não aceitação, e ele volta ainda? É possível. Tem espíritos que não adianta conversa. Tem espíritos que dizem, não quero saber. Há esse tipo de espírito. Não quer saber. Não quer dizer que vai dar certo, que já E não é garantia, dependendo disso, depende da condição do espírito. Tem espíritos que nós conversamos com eles, nós dialogamos com eles, mostramos a eles as consequências dos atos dele, alertamos ele, levamos para ele o conhecimento de que ele, se porventura ele for cobrar, ele vai cometer um novo crime, mas mesmo assim ele não aceita. Não existe isso também nos encarnados, pessoas que você poderá mostrar para aquela criatura as maiores evidências de que não deve praticar determinadas coisas. E eles praticam. Quem é que são os espíritos? Somos nós amanhã, quando nós desencarnarmos. Aqueles que não perdoaram aqui, também não vão perdoar lá no mundo espiritual. O que é que ocorrerá? Isto terá que o tempo um dia convencer aquele espírito que ele não deve agir desta maneira.
Porque tudo foi feito para que ele mudasse a sua condição. E o que é que ocorreu? Ele não quis mudar. Porque é necessário que o Espírito, ele queira, como nós. Muitos de nós temos algum tipo de vício. Adianta você dizer, pare com este vício, criatura. Você não está vendo que este vício vai lhe matar? A pessoa que joga, porque você joga, você está jogando todo o seu salário fora, sua família está passando dificuldade, porque você joga. Não faça isto. Resolve. A não ser quando ele próprio tome uma decisão. Ele próprio tomando esta decisão, aí realmente as coisas irão se resolverem. Mas antes dele tomar esta decisão, a grande maioria dos espíritos, eles não são maus, não são. Eles são apenas equivocados. E quando a realidade é mostrada a eles, eles mudam a sua condição, a grande maioria. Mas há uns que olham, não, eu já sei tudinho aí, eu sei essas coisas tudinho, mas não faça isso, que você poderá ir parar no mundo primitivo, você poderá ter consequências seríssimas. E o que é que eles dizem? Mas não quero saber, não estou interessado. Eu vou lá parar nesse mundo primitivo, vou lá para lá sofrer, mas eu quero é me vingar dele. Quero fazer tudo que ele fez comigo. Não tem mais como você argumentar com uma pessoa dessa. Não tem mais. Você já foi mostrado tudo a este espírito, e este espírito, ele não quis mudar a sua condição, a sua forma. Diga, minha jovem. Eu queria perguntar como deve proceder o jovem espírita que se percebe aflorando a mediunidade. Como lidar com todos esses sentimentos, todas essas transformações tão rapidamente? Olha, o primeiro passo é ele fazer uma consulta espiritual. Fez uma consulta espiritual, aí lá na consulta espiritual, ele vai ser esclarecido. A partir do momento que ele for esclarecido, o que é que ele tem que fazer? Procurar um estudo de educação mediúnica, para que a sua mediunidade ela seja educada e ele possa seguir a sua caminhada de médium com a educação. Porque muitos não agem dessa maneira e vão, como todos, passar dificuldades sérias na vida. Porque não vão saber nem como se defender, nem como lidar com esta condição. Só a educação vai prepará-los para que ele possa lidar e possa ser um trabalhador da casa espírita ou de qualquer outro lugar, como assim ele quiser. Porque é obrigado você agir dessa maneira dentro da casa espírita? Não. Apenas se recomenda. Se ele desejar agir dessa forma, é a recomendação que a casa espírita, que a doutrina espírita faz. E as pessoas que tenham qualquer tipo de mediunidade, até mesmo aquelas que não têm, mas são médios intuitivos, elas poderão participar dos estudos de educação mediúnica, para que possam seguir, conhecer e seguir uma nova caminhada na vida. Se o espírita brincar todo o carnaval, mesmo mantendo o coração em paz e querendo o bem, ele está desvirtuado? Cada um é livre para fazer o que quiser. A vida, não é? Acabei de dizer que casa espírita não proíbe ninguém de nada. Não proíbe ninguém de ir lá, pular seu carnavalzinho,
A única coisa que eu tenho a dizer é que vai ter um bocado de espírito que também gosta de carnaval, está pensando que lá atrás do trio elétrico vai até quem já morreu. Não vai só quem é vivo, não. Quem já morreu está assim lotado. Por quê? A morte não modifica ninguém. O desencarne não modifica ninguém. Quem gostar do carnavalzinho vai continuar lá correndo atrás do trio elétrico. E muitas vezes ele vai simpatizar com aquela pessoa. Por que a frequência da casa espírita logo após o carnaval cresce tanto? Chegamos aqui em segundas-feiras após o carnaval de termos 40 consultas. Uma vez tivemos 48 consultas depois do carnaval. Por médio aqui, trabalhar até 11 horas da noite, viu? Para dar conta dessas 48 consultas. Você ficou esperando sua mulherzinha aí, não foi? Porque começam a sentir as influências daqueles desencarnados que também estavam lá. Aí simpatizaram com ele e disseram, eu agora vou com ele. Mas a casa espírita está para proibir ninguém de forma alguma. Quem gostar do seu carnavalzinho, vá pular o seu carnavalzinho. Mas vá sabendo que tem um monte lá de desencarnado que também está ali e se simpatizou com ele, vai segui-lo e vai terminar trazendo algumas perturbações para aquelas pessoas. Mas quem gosta, vai lá pular seu carnavalzinho. Não está aqui ninguém aqui dessa doutrina dizendo que não se deve, não se pode. Mas a pessoa pode ir, mas tem as consequências. Isso aí faz parte de todos os atos da nossa vida. Não é só do carnaval. Tem determinados tipos de atos na nossa vida que nós não deveríamos fazer e fazemos e vamos atrair aquelas companhias que estão ali naquela mesma condição. O cara que vai lá na porta da barraca e toma uma caninha, o que é que vai acontecer? Lá tem um monte lá que desencarnaram e permaneceram lá na porta da barraca também tomando uma. Quando você diz, essa é a do santo, ele está lá de boca aberta. Cara, Não é brincadeira não, viu? Isso é verdade. eu fui a casa de Fernando Bem. Tem um irmão lá, desencarnado, que disse que estava com saudade de tomar um cafezinho. Saudade do meu cafezinho, saudade da minha cervejinha. Já tinha desencarnado há muito tempo atrás já. Saudade do meu cafezinho. Saudade da minha cerveja. Pois é. O que é que acontece com essas pessoas? Elas desencarnaram, mas ainda carregam aqueles sentimentos. Isso é da própria condição do espírito. Diga mais uma. Nosso irmão ali quer fazer uma pergunta. Eu tenho uma dúvida antes anterior. Que o espírito, ele desencarnado, ele vai dar com essa obsessividade. Aquela pessoa diz, ó, estou te esperando, tu chegou a pagar. Mas a pessoa que está ali encarnado, ele está tentando melhorar a sua vida espiritual. Ele vai continuar fazendo isso? Olha, muitos desses espíritos são nossos compromissos. Tá certo? Nós nos comprometemos com eles. E eles vão nos acompanhar. Não tem ninguém que diga assim, saia de junto dele. Isso não funciona. Saia de junto do nosso irmão. Ele não sai não, ele fica dando a risada, viu? Porque não é impondo com um encarnado, você pode até dizer, saia de perto dele, saia de junto dele, e a criatura sair, né? Se você tiver autoridade, mas um espírito, muitas vezes, se você não tiver uma autoridade moral seríssima,
E também, por quê ele está junto dele? Quais são as ligações que ele tem com a pessoa? Por que ele está ali? Tem muitas pessoas que andam aí por determinados ambientes e os espíritos, por simpatia, talvez não tinha nada com aquela pessoa, mas por simpatia, isso hoje não vou andar atrás dele. E agora? Aí, o que é que nós temos que fazer se quisermos nos afastar dos espíritos equivocados? Mas aqueles que são nossos compromissos não irão se afastar de nós. Nós somos trabalhadores da casa espírita. Vivemos aqui na doutrina. Temos já um certo conhecimento. Mas aqueles que são nossos compromissos, olha, vão entrar conosco dentro da casa espírita. Vão fazer parte dos estudos que nós fazemos. É permitido eles entrarem nos estudos, vão fazer parte dos estudos que nós fazemos. Estão lá do nosso lado. Mas o que é que acontece? Eles não confiam na gente. A gente pode estar lá, lendo, dando aula, fazendo o que quiser lá dentro, tentando, se esforçando para melhorar. Mas eles não confiam. Isso vai ser com o tempo, com a nossa permanência nos estudos, para que eles possam mudarem. Porque o que é que acontece? O espírito, você não vai impor a ele que mude, você vai conscientizá-lo. Como é que se conscientiza um espírito? Se conscientiza com conhecimento, mostrando a ele que se ele continuar agindo daquela forma, ele está tendo prejuízo, ele não deveria mudar, ou com seu melhoramento moral. Você está se esforçando para melhorar moralmente. E pelo seu esforço, aí eles vão melhorar também moralmente e acompanharem você, ou se eles não quiserem, o que é que vai acontecer? Você vai melhorar moralmente e eles, se eles não quiserem melhorar moralmente, eles vão ficar naquela mesma condição. Eles não poderão mais lhe alcançar. É assim que as coisas funcionam. Não é? Olha, tem muita pergunta ali. Não é você dizendo, saia de junto de mim que ele irá sair. Essa vai ser a última, acho que não dá mais tempo não. Existe hierarquia no espiritismo? Quero que Chico Xavier disse. Ele disse outra coisa. Quando quiser chamar ele de mestre, ele disse, eu valo menos do que um cisco no chão. Veja a humildade. O que é que Jesus recomendou? Tu quer ser o maior? Vai ser o menor, vai ser servidor de todos. O que foi que Paulo de Tarso fez? Foi servir a todos. Ele era doutor da lei, uma das figuras mais importantes da época. Foi servir a todos. Então, nós precisamos compreender. A casa espírita, ela existe os cargos, porque existe uma administração dentro da casa espírita que tem que funcionar. Se você não cumprir regras dentro da casa espírita, vai virar uma bagunça. Como é que a casa espírita vai funcionar? Se você não cumprir aquelas regras que se encontram firmadas no seu estatuto. Nós temos aqui um estatuto, e aqueles que quiserem conhecer o estatuto, há esta condição de conhecê-lo. O que é que nós temos que seguir? As regras do estatuto, que está lá registrado no estatuto, foi registrado em cartório. São essas as regras que nós temos que seguir. Mas hierarquia, não existe hierarquia. Hierarquia existe em outras religiões. As religiões, elas
Ela já está me dando cartão vermelho ali. As religiões, elas seguem hierarquias, mas na casa espírita não se segue hierarquia. Eu estou aqui hoje falando para vocês, mas qualquer um de vocês poderão estar aqui. Basta vocês estudarem e querer estar aqui. Que Jesus nos ilumine e que as perguntas de hoje possam ter esclarecido um pouco as nossas dúvidas. Vamos passar a palavra para a nossa irmã para que ela dê prosseguimento aos estudos dessa noite.